responsável, o idealizador dessa ferramenta, a ferramenta que traz tudo para a gente. Renato já está aqui conosco, tem uma participação aqui mais do que aguardada. Renato, está todo mundo nas campanhas roendo unha. Por quê? Sob a expectativa do Auxílio Brasil, alguns institutos mostraram uma melhora sensível do presidente Jair Bolsonaro entre os mais pobres, entre as mulheres, arrimo de família, na semana passada. O impacto, digamos assim, inicial já pode ter sido digerido e a expectativa é o que esses mega, grandões institutos, IPEC e Datafolha, vão dizer nessa semana. Isso aí vai balizar a rota de saída dos candidatos. Muito bem-vindo. O que você está esperando para os levantamentos dessa semana? Bom dia, Dani. Bom dia a todos que acompanham a CNN Brasil. Vamos ver. O Bolsonaro teve no último mês, em especial na última semana, o que talvez tenha sido a melhor semana dele no último ano. Talvez uma das melhores semanas nos 3 anos e meio de governo. As pesquisas mostravam que a população estava cética à capacidade do governo federal reagir aos problemas detectados na economia. Pois bem, no último mês nós tivemos o presidente Bolsonaro mostrando uma série de ações para conter o aumento do preço das gasolinas de um lado. Foi aprovado um projeto de emenda constitucional que mudou as regras eleitorais e permitiu a criação e ampliação do auxílio na véspera do processo eleitoral. E com isso a gente soma duas coisas. Uma, notícias positivas nessa cobertura da imprensa, coisa que estava escasso na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, melhora na percepção sobre economia. Melhora, Dani, especialmente entre as mulheres. Né? As mulheres que são quem recebem o Auxílio Brasil, né? São mulheres que tinham uma maior parcela de indecidas nesse processo e que, portanto, fizeram com que a boca do jacaré se estreitasse, né? Deixou de ser aquela boca aberta. Perfeito. Dos gráficos, começasse a sinalizar, apesar de eu particularmente acreditar que essa boca irá voltar a abrir nessa semana. Ô, gente, deixa eu aproveitar que o Renato está aqui comigo. Renato, eu acabei de receber informação aqui ao vivo, do jeito que você sabe que a gente gosta de fazer. Antes de te chamar, eu tinha acionado uma fonte aqui do governo Jair Bolsonaro perguntando exatamente: boa tarde, tudo bem? Acha que o presidente mantém a decisão de ir à posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sabendo que Lula irá? E a resposta é sim. Trago para vocês a íntegra da resposta de um integrante do governo que está ali dentro da campanha do presidente Bolsonaro. A ida de Bolsonaro está mantida e vale lembrar que o presidente vai ter lugar à mesa principal, junto com as demais autoridades, diferentemente dos ex-presidentes e demais candidatos presidenciais. Usando então aí a força do rito a favor, Bolsonaro mantém a ida ao Tribunal Superior Eleitoral. Informação que a gente apurei aqui agora ao longo do CNN 360, vai ter torta de climão. Deixa eu pegar, Renato, de onde você trouxe, né? O presidente do Banco Central acaba de dar uma declaração dizendo: olha, eu acho que o debate fiscal vai ter que estar presente em 2023, de qualquer forma. Está falando do quê? Da quantidade de gastos, né? Que todas as campanhas estão prometendo, inclusive a do presidente Jair Bolsonaro. O que ele está dizendo, na síntese, é que o problema da inflação estourar em 23 está, sim, no mapa. Na semana passada, o presidente do Banco Central já tinha contrariado aí o governo Bolsonaro ao negar, né, o óbvio, mas que ganha tração nas redes, que os bancos perdem dinheiro com o Pix, um argumento que o presidente tinha usado para justificar a adesão da Febraban ao Manifesto pela Democracia. Essa sensação de melhora na economia, à medida que esses fatos vão aparecendo, ela pode se esvair? É pouco tempo, né, Renato? Quanto fôlego dá isso sem você ter também, principalmente, um alívio na inflação dos alimentos? Bom, Dani, algumas coisas, né? Primeiro que o Banco Central tem mantido uma posição aí mais coerente do que o Ministério da Fazenda, que muda a sua visão sobre a economia, sobre o país, sobre o que é certo ou errado, de acordo com a conveniência política. O Banco Central tem cumprido um pouco mais, com mais rigor, o seu compromisso de Estado, né? Não como um ente aí relacionado ao governo. Por que eu digo isso?
Porque quem acompanhou, e nós fizemos uma série de pesquisas relacionadas ao Pix, Dani, a gente vê o movimento que todos os grandes bancos e todas as fintechs fizeram para cadastrar o Pix. Se gastou muito dinheiro em publicidade para que os bancos fossem os primeiros bancos a terem a chave Pix cadastrada. Pois bem, banqueiro não rasga dinheiro, né? Se isso fosse ruim para a economia, você não teria aí milhões e milhões investidos pelos bancos para conseguir correr atrás do primeiro cadastramento da chave Pix dos seus clientes, o que deixa claro o que é uma retórica aí da Presidência da República. Mas vamos com relação ao efeito na economia. O que muda, independente de uma melhora que começa a existir relacionado à economia, Dani, é um sentimento de que agora o presidente Lula começará também a ter uma cobertura da imprensa. A chance do contraditório, que ficava restrito às redes sociais, começa a entrar na grande imprensa. A grande imprensa, que é o principal meio de informação para o eleitor nem. É importante lembrar que quem se informa mais pelas redes sociais são os eleitores com uma maior consolidação de voto. Já engajados, né, Renato? São os mais engajados, aqueles com uma maior dificuldade de conseguir, de mudar de opinião. São os eleitores que na pesquisa espontânea, que é aquela em que os institutos simplesmente perguntam em quem você vai votar sem oferecer alternativas para o entrevistado, já tem um voto. O jornalismo profissional irá dar, e o programa eleitoral irá dar condições de igualdade para esse debate, já que o presidente Lula não contava com a mesma cobertura de imprensa das ações do presidente Bolsonaro, que é o incumbente, que por consequência, se beneficiava da cobertura sobre a PEC, da cobertura sobre a redução dos combustíveis. E aí fica muito difícil algumas das versões divulgadas pelo governo se sustentarem, como, por exemplo, de que é muito difícil acreditar que alguém que receba o auxílio emergencial ache que com o Lula o auxílio emergencial não, perdão, o Auxílio Brasil, que com o Lula o auxílio seria menor, ou que o Lula irá acabar com o auxílio. O que a gente vê é o presidente Bolsonaro recuperando eleitores ex-bolsonaristas. Deixa eu trazer para cá o nosso Yuri Pita, quer falar com o Renato Meirelles. Se você chegou agora, Renato é o responsável pelo agregador de pesquisas da CNN, o cara idealizou a forma como isso funciona, ele está fazendo uma leitura do que a gente pode esperar para as próximas semanas, e essa semana tem enxurrada de institutos pesos pesados indo à rua. Hoje, logo mais à noite, sai o primeiro IPEC, né, já na semana de abertura das campanhas oficialmente, né, a corrida braba começa amanhã, eleição 2022. E na quinta-feira tem Datafolha, entre outros. Pititas, com você. Obrigado, Dani. Renato, prazer estar contigo novamente aqui no 360. Deixa eu pegar um aspecto do que a gente aqui, não só a Dani, eu e Leandro Rezende e Renato Agostini apuramos, desse foco que os principais candidatos têm dado no Sudeste, e pedir a tua avaliação para esse olhar, assim, que a gente tem percebido o Sudeste como grande enclave em disputa nessa eleição, principalmente entre Lula e Bolsonaro. Isso já vem sendo notado aí há algum tempo, mas também Ciro Gomes e Simone Tebet também dando a prioridade para esse eixo aqui da região Sudeste. Queria um pouco do teu olhar e aí conectando também o quanto a agenda econômica impacta nesse eleitorado do Sudeste em específico. Tudo bem, Yuri? Prazer estar novamente contigo. Vamos lá. O que mudou, na real, é a perspectiva de mudança do cenário econômico. O cenário econômico não mudou. Né? O que a gente teve o governo vinha de uma sensação de que não estava fazendo nada. Ele vem de um mês de notícias muito positivas, uma semana especial de notícias muito positivas. E com isso melhorou a percepção da população de que algo estava sendo feito, e em especial aí o Nordeste sente esse impacto, mas também o eleitor de Minas, né? Minas é um extrato aí do que é o Brasil. Você tem um eleitor mais do sul de Minas, que dialoga um pouco mais com São Paulo, com a região sul do país, também encosta. O eleitor do norte de Minas, que dialoga mais com o eleitorado do Nordeste. Então, a gente viu aí um processo
em Minas Gerais de ganho relativo de território a partir dessa diferença, diminuindo a diferença do Lula e do Bolsonaro. Mas para mim isso tem muito mais a ver com um conjunto de notícias positivas daí colocados no governo. Acho que o estado-chave da região sudeste é o estado de Minas Gerais. Historicamente, quem ganha no estado de Minas Gerais ganha no restante do Brasil. E onde nós temos uma disputa de um candidato claramente apoiado e engajado com a candidatura do ex-presidente Lula, que é o Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte, e o governador Zema, que apoia Luiz Felipe Dávila, mas que, na medida em que o Calil consiga estar se juntando ao Lula, terá uma dificuldade aí de manter essa neutralidade, assim como o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo terá uma dificuldade de manter essa neutralidade, né? Assim como o Castro no Rio de Janeiro também terá uma dificuldade de manter essa neutralidade, em especial o Castro, Yuri, porque ele tem um eleitorado mais da Zona Oeste, que também é o eleitorado do presidente Lula no Rio de Janeiro. Mesmo o candidato do Lula sendo o Freixo tem uma participação maior no eleitorado da classe A e B, enquanto o Castro tem o eleitorado da classe C e D, que é o eleitorado que o ex-presidente Lula manda ter um bom desempenho. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar na USP, onde ele vai participar, vai dar uma aula magna lá. A gente está acompanhando as imagens do desembarque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas da posse de Alexandre de Moraes, onde vai encontrar com Bolsonaro, tudo isso aqui no 360. Olha, a gente tem hoje IPEC, amanhã tem um segundo instituto, na quarta sai Quest, na quinta-feira sai Datafolha. A gente está falando aqui, o Meirelles está destacando o tempo inteiro, olha, essa sensação de mudança na economia, mudança de algo mais perene, algo que se mantenha, né, no radar. Isso foi o que a gente teve de mais sensível e o governo está sabendo capitalizar. Está sabendo capitalizar, mas tem o outro lado aí, olhando tudo que está sendo dito. Paulo Guedes dizendo, para fazer auxílio de R$600 eu vou precisar de uma outra reforma, porque não tem como botar dinheiro. E o presidente do Banco Central falando, a inflação voltar a subir é um problema que sim, está no nosso radar para 2023. Ou seja, esse respiro com o corte dos combustíveis, ele pode não ser suficiente para segurar a inflação. A gente está com essa fala na agulha, Renato, ela é de agora a pouco. Vamos exibir, a gente continua esse nosso papo aqui. Olha Campos Neto colocando um pouco de água no chope do governo. Vamos dar uma olhada. Eu acho que o debate fiscal ele vai ter que estar presente em 2023 de qualquer forma, independente de qualquer tipo de prognóstico em relação à política, porque vai ser uma questão crucial. A gente vai caminhar num caminho onde qualquer tipo de política vai ter que olhar o lado da sustentabilidade da dívida, vai ter que olhar o lado do social ao mesmo tempo e equacionar. Não existe nada mais permanente do que um programa temporário do governo, né? Então isso sempre é uma coisa que nos aflige. Acho que o que hoje o mercado tem uma ansiedade em entender como é que vai ser o fiscal do ano que vem, como é que os programas que foram implementados, se forem continuados, como é que eles vão ser financiados. Existe também uma ansiedade em relação a se tem que ter uma compensação fiscal, vai vir junto com uma reforma tributária, como é que vai ser a reforma tributária. Tá muito claro aí a fala dele, né? Olha, o que a gente tem é um programa temporário e que, para ser permanente, precisa descobrir como é que vai financiar. São muitas promessas e esse é um flanco importante, né? Porque o que está sendo feito aí pelo lado do PT na comunicação? Primeiro, né, de que o programa é temporário, tratar meio como uma espécie de estelionato eleitoral, né, do presidente Jair Bolsonaro, e outra é tratar também como eleitoreiro o corte nos combustíveis. Está aqui viralizando, né, certamente Ordem Unida é uma ação de campanha. O Lula subiu, a gasolina caiu, no sentido de, bom, a Petrobras está tentando dar uma força para Bolsonaro. De novo, quanto o eleitor é permeável a isso, Renato? Historicamente, se subestima o papel do eleitor. O eleitor hoje é um eleitor mais bem informado do que no passado, o eleitor hoje é o eleitor mais ciente das condições políticas e do jogo eleitoral. Agora, é óbvio que mais dinheiro na economia faz a sensação
de bem-estar da população melhorar. E com isso, historicamente, os incumbentes ganham aí uma maior simpatia da população brasileira. O que talvez pese é a demora que a presidência da República teve em conseguir implementar isso. Uma demora que foi tão grande que foi necessário um projeto de emenda constitucional, quando não necessariamente seria possível isso se no passado essa discussão tivesse sido feita no Congresso Nacional. Nós tivemos no Senado um projeto de emenda apresentado pelo senador Jacques Wagner, da Bahia, que é um dos grandes dirigentes do Partido dos Trabalhadores, propondo a extensão do auxílio emergencial. E isso, com certeza, vai voltar no debate. Em outras palavras, nós tivemos aí um encurtamento da distância entre os dois líderes da pesquisa eleitoral, tivemos uma redução da possibilidade de terceira via, que há muito tempo aqui na CNN nós estamos alertando sobre a sua inviabilidade. Isso se deu por um processo de divulgação de uma série de pesquisas desfavoráveis ao governo, em pesquisas telefônicas, na maioria dos casos, num conjunto de diferença temporal muito pequena, então fez com que se tivesse essa diminuição na boca do jacaré, mas como, historicamente, das pesquisas presenciais, que é a metodologia dos 3 institutos que comporão aqui, 3 dos 5 institutos que irão divulgar pesquisas computadas no agregador Locomotiva CNN, que é o IPEC, a Quest e o Datafolha, que dificilmente alguns desses institutos terá uma diferença entre Lula e Bolsonaro menor do que 10%. Então, dado isso, é possível que a boca do jacaré no agregador Locomotiva CNN aumente aí até o final da semana. Gente, é ele, Renato Meirelles. Eu não vou nem despedir muito, porque eu tô sentindo, Renato, me bateu um pressentimento aqui que eu acho que eu vou te explorar de novo essa semana. Eu apenas acho, entendeu? Então eu vou dar um até logo para você, porque daqui a pouco eu vou botar o Renato aqui comigo para fazer ao vivo. Queridão, obrigada, excelente trabalho para você. Volto a te ver essa semana, eu tenho certeza. Descola aí meia horinha para mim, por favor. Até a próxima. Beijão, Dani, conta com a gente. Um abraço a todo mundo que acompanha a CNN.